E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Prontos para mais uma palavra de Deus? Pronto para mais um ensinamento de Deus em nossas vidas? Pronto para mais uma etapa da nossa jornada aqui nesse mundo para proclamar a palavra de Deus? É isso que eu venho tentando fazer com esse canal. Tudo bem? Vamos abranger algo hoje que parece efêmero, ou seja, simples, mas que na verdade é de suma importância para a nossa vida espiritual. Vamos direto à palavra de Deus. Mateus 4:4. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. João 6:27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. E por fim, Jeremias 15:16. As suas palavras são o meu alimento, elas enchem o meu coração de alegria. Eu tenho orgulho de ser conhecido como uma pessoa que ama o Senhor, o Deus de todo o universo. Então essa palavra ela fala sobre o alimento espiritual. Mas vamos abranger um pouco, antes de entrarmos no alimento espiritual, do nosso alimento físico. Nós, você, eu, nós precisamos em média de 2.000 calorias para permanecermos vivos dia após dia. O nosso corpo, todas as suas funções, para que elas funcionem de maneira adequada, elas necessitam de 2.000 calorias no mínimo para esse corpo funcionar. O nosso corpo ele tem muitos órgãos e esses órgãos são responsáveis por muitas ações do nosso organismo, tanto externo como interno. E para isso, qual é o combustível disso? Os alimentos, porque os alimentos eles trazem os nutrientes suficientes para o nosso corpo. Então, quantas vezes você faz a sua alimentação, as suas refeições por dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, não importa. O importante é que você, que eu, que nos alimentamos todos os dias, para que o nosso corpo não pereça. Porque se nós ficarmos muito tempo sem comer, o nosso corpo também morrerá. Esse alimento também a gente pode abranger a água. O corpo humano ele necessita de água todos os dias e ele pode ficar somente 3 dias sem ter água. Se ele permanecer por mais de 3 dias sem a água, ele morre. E o nosso organismo, pelas contas mais ou menos, ele pode ficar aí quase até 40 dias sem você comer alguma coisa, para que o seu corpo não morra. Se ele permanecer mais do que isso, ele morre. Então o alimento ele é de suma importância para nós vivermos. Só que esse é o alimento material, esse é o alimento físico para o nosso corpo. Esse alimento ele não mais será necessário o dia que nós viermos a morrer. Por quê? Os mortos não comem. O morto não precisa ingerir nada, a gente sabe disso. Então, no dia que você morre, você não precisa comer mais, isso é óbvio. Agora, tem um alimento que nós devemos ingerir todos os dias, que esse sim, mesmo quando você morrer, você vai fazer bom uso dele. Qual é esse alimento? Esse alimento nada mais é do que a palavra de Deus. Simples assim. A palavra de Deus, ela é o nosso alimento. Ela é o alimento para o nosso corpo físico e para o nosso corpo espiritual. Sem esse alimento, sem a palavra de Deus que nos traz a fé, porque como diz a Bíblia, a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Então, sem esse alimento, nós morreremos. Nós morreremos tanto aqui, nesse mundo, como principalmente na eternidade. Sem esse alimento, sem a palavra de Deus, sem nós nos aplicarmos a aprender o que Deus nos disse através de toda a sua Bíblia, através do Antigo e do Novo Testamento, principalmente no Novo Testamento, porque o Novo Testamento tem a nossa redenção em Cristo Jesus. Então, pessoal, esse alimento nós devemos ingeri-lo quantas vezes nós pudermos ao dia. E muitos de nós, às vezes, não comemos esse alimento, não lemos a palavra de Deus sequer uma vez ao dia.
sequer uma vez na semana, sequer uma vez ao mês. Se você é uma dessas pessoas, toma teu rumo, abre o teu olho, fica esperto, fica esperta. Por quê? Ninguém sabe a hora da morte. Até poucos dias atrás nós vimos que a Marília Mendonça, uma cantora exponencial, uma cantora de 26 anos, uma cantora nova, ela era evangélica, sim, ela cria em Cristo, então eu creio que ela está na glória de Deus, mas ela nos deixou, ela morreu, sem qualquer pessoa esperar. Ela foi no avião, o avião caiu e Deus recolheu ela. Então, será que ela se alimentava da palavra de Deus? Será que ela tinha os preceitos de Jesus Cristo no seu coração? Então nós temos que nos atentar para isso. Nós não sabemos a hora da morte. Então nós temos que nos alimentar dia após dia, cada vez mais e mais da palavra de Deus. Se você tem uma Bíblia que às vezes está até empoeirada, que faz tempo que você não a abre, então vai lá, abre a tua Bíblia, comece a ler, peça ao Espírito Santo em oração que ele te ajude a discernir a palavra de Deus, para que Deus mostre para você qual é a vontade dele nas suas palavras. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, ela é viva e eficaz. A Bíblia é o nosso maior alimento. Como nós lemos aqui nas passagens, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. E qual que é a palavra que vem da boca de Deus? A Bíblia. Tudo que está escrito ali foi inspirado por Ele, para mim e para você. Então esse é o principal alimento que nós temos que ingerir todos os dias da nossa vida. E esse alimento ele vai servir tanto para essa vida, como para a principal, como para a real, que é a eternidade. Lá sim, nós viveremos para Deus. Lá sim, nós viveremos para Cristo. Lá sim, nós teremos todo o glamour de uma vida bem vivida, de uma vida plena, de uma vida sem doenças, de uma vida sem tristezas, de uma vida sem deixarmos escorrer uma lágrima dos nossos olhos. Lá não existe medo, lá não existe ansiedade, lá não existe depressão, lá só existe o amor de Deus. Então, se alimente da palavra de Deus. Deixe esse alimento principal ser o primordial na tua vida. Todos os dias, não se esqueça. Abra a palavra de Deus, nem que você leia somente um capítulo ou somente um versículo, mas abra, se alimente da palavra de Deus. Deixe ela tomar conta do teu ser, que você vai ver que a sua vida vai melhorar e melhorar muito, espiritualmente falando. Tudo bem? Esse é o alimento para nós hoje. Fiquem com Deus.